Bom, o exercício escolhido para ser resolvido é este aqui. Segunda derivada do y, menos 10 vezes primeira derivada do y, mais 25 vezes y, igual 30x mais 3. Primeiro a gente observa que ele é uma equação diferencial ordinária linear não homogênea, que tem por solução uma y de x igual a uma yh de x mais uma y de p. Como é que a gente acha essas duas aqui? Primeiro, para achar a yh de x, a gente vai na função aqui solução, no caso, nesta parte aqui, e vamos ver qual é a yh. Depois a gente vai igualar a zero, assim a gente vai obter a yh. Para achar a y de x, a gente vai fazer um chute, que a gente vai ver aqui depois as possibilidades que a gente pode achar. Vamos derivar duas vezes, substituir depois na equação diferencial. Vai sair um sistema ali, a gente vai resolver esse sistema e vamos obter a yp. Depois, somando a yh mais a yp, a gente vai achar a y de x. Quais as possibilidades que a gente tem de yp? A gente vai primeiro ver a g de x, que a gente vai observar aqui também, e vamos ver qual vai ser a y de p. A gente tem a primeira possibilidade de um polinômio mais um exponencial a vezes x. Se a gente vê que é esse primeiro caso, a y de p vai ter essa característica, um x na q e na ax vezes o polinômio mais geral. Se cair nesse segundo caso, que é quase igual ao primeiro, só que tem um seno de beta-x ou um cosseno de beta-x, a gente vai ter uma x na v e na ax, o polinômio mais geral, vezes beta-x, mais o outro polinômio mais geral, vezes cosseno de beta-x. Aí, só para a gente ver aqui rapidinho, a é a constante, que está em cima da exponencial, Pn um polinômio mais geral, aqui é o polinômio que a gente vai ver, aqui a gente vai escrever uma de forma mais geral. O Gn é a mesma coisa, o que vai ser a quantidade de vezes que esse A aqui foi a raiz da YH. O V vai ser a quantidade de vezes que o E na AX vezes cosseno de beta-x, ou o E na AX seno de beta-x foi a solução da homogênea associada. Já começando a resolução do nosso problema, vamos primeiro achar a YH. A gente vai pegar primeiro esta parte aqui da equação. Vamos igualar a zero para achar as raízes. Então a gente substitui o y por um r. R ao quadrado menos 10r mais 25 igual a zero. Vamos fazer a báscara para achar suas raízes. No caso, menos menos b vai ficar mais 10, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 10, já posto ali, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a. Então, nossas raízes vão ficar 10 mais ou menos raiz de zero sobre 2. Então, nossas raízes vão ser, a primeira raiz será 5 e a segunda a mesma coisa, 5. 10 mais 0, 10 sobre 2, 5. 10 menos 0, 10 sobre 2, 5. Então, a nossa YH vai ficar com esse formato aqui. Uma constante, C1, E na 5x, mais C2x na E na 5x. Já temos a nossa YH pronta. Agora nós vamos achar a YP. Primeiro a gente precisa observar a g de x, que no caso do problema que a gente tem é 30x mais 3. Vou fazer a nossa YP agora. X na A, que era quantas vezes a raiz foi solução ou não. A nossa raiz que a gente tem aqui não foi solução, então será x na zero. A gente não tem e aqui também na nossa g de x, então vai ficar e na zero. Abre colchetes, o polinômio mais geral do x. No caso, se fosse x ao quadrado, seria a2x ao quadrado mais a1x mais a zero. Como a gente tem um polinômio de primeira ordem, então a1x mais a zero. Fazendo a derivada, a1 é uma constante, deriva o x, fica 1, então primeira derivada a1, mais derivada de uma constante, zero. Agora a gente pega toda a equação e vamos substituir.
Segunda derivada a zero menos 10 vezes a primeira derivada a1 mais 25 vezes o y. A1x mais a0 igual 30x mais 3. Já resolvendo aqui, 25a1x mais 25a0 menos 10a1 igual 30x mais 3. Aqui a gente tem o nosso sistema, 25a1 igual a 30. Tudo que vem acompanhando aqui antes do x tem que ser igual ao que está acompanhando aqui. Então, 25a1 igual a 30, 25a0 menos 10a1 igual a 3. Não tem x, então temos que igualar isso aqui. Aqui o A1 a gente consegue resolver fácil. A1 igual a 30 sobre 25. Divide em cima e embaixo por 5. A1 igual a 6 sobre 5. 25a0 igual a 3 mais 10 vezes A1. Já passando o A1 para esse lado aqui. Fica 25a0 igual a 15. A0 igual a 15 sobre 25. Divide em cima e embaixo por 5. A0 igual a 3 sobre 5. O nosso y de P é 6 sobre 5x mais 3 quintos. Então, a resposta final do nosso exercício é a soma da YH mais a YP, C1e na 5x mais C2xe na 5x mais 6 sobre 5x mais 3 quintos, igual ao nosso y de x.